Muito bom. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Frederico Porto, estou aqui com o Paulo Monteiro, meu amigo, filósofo e consultor de empresas. né? Prazer, Fred. Nós estamos aqui, nós vamos, para quem não me conhece, eu sou médico, sou psiquiatra e nutrólogo, sou professor aqui na Fundação Dom Cabral, e tenho um trabalho também como consultoria, e o Paulo é filósofo. Se apresenta aí, Paulo, para o pessoal te conhecer. Eu sou consultor organizacional, tenho estudos de filosofia, sou professor na FGV e é um prazer estar aqui com o meu grande amigo Fred para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento de tantos desafios que a gente está vivendo. E Paulo também, Paulo, você tem quantos livros, Paulo, já? Eu tenho um que eu escrevi com um colega e outros dois que eu sou coautor. Isso. Qual o nome deles, só para o pessoal saber? O que eu escrevi com o Vanderlei Passarella se chama Reinvenção da Empresa, Projeto Ômega, que a gente fala de reinventar a empresa a partir de alguns princípios filosóficos, de filosofia perene. E os outros dois são que os professores da FGV escreveram sobre recursos humanos. E o último se chama Diálogos, que são 8 autores conversando sobre os desafios das organizações e do RH no século XXI. Então, esses três são os livros. Muito bom, isso aí. Então, pessoal, todos valem a pena, tá bom? Muito bom. Então, Obrigado. Paulo, hoje a gente estava conversando, sobre a ideia de primeiro nós vamos fazer uma análise, epidemiológica, falar um pouquinho da economia, dos aspectos psíquicos, nesse momento de tensão, de pandemia, que todo mundo fica muito ansioso e tenso, não só pelo que está acontecendo, também porque a gente fica isolado, como se estivesse aprisionado mesmo. E vamos nortear isso, com a filosofia nessas questões das decisões éticas, Ou seja, como decidir, a vida tem preço, que esse debate todo dia aparece, Ah, não, o que é morrer 5 mil contra não sei quantos passar fome? Que não é uma decisão difícil, complexa, nesse caso. Eu queria só abrir para explicar a epidemia, Tem um vídeo onde eu falo isso, tá no LinkedIn, mostrando o seguinte: que sistemas complexos não reagem de forma linear. Eu vi vídeos de professores universitários brasileiros, médicos, desqualificando a epidemia. O grande problema desse vírus, para entender, é que ele contamina mais gente mais rápido. Chama R0. Ele contamina 2 vezes mais pessoas do que uma gripe comum. Isso parece pouco, mas exponencialmente isso é muita coisa. Isso significa você começar com 20 pacientes contaminados de gripe, 20 contaminados de corona, 12 semanas depois você tem 30 mil contaminados de corona e somente 466 contaminados de uma gripe comum. Então, esse é o efeito. E por causa disso, uma porcentagem dessas pessoas vão precisar de uma internação, de um leito, de um respirador. Como é muita gente contaminada, mesmo que a pessoa não morra no hospital, ela ocupa o leito. O leito de quem? Está grávida, que precisa ter o parto. Os problemas continuam acontecendo, continua gente infartando, continua pessoas tendo acidente, precisando de ir para o hospital. Então, essa é que é a gravidade da situação. Então, quanto mais rápido nós conseguimos dar alta para essa pessoa grave, que é o papel da cloroquina, agora, com medicamento, porque ela encurta o tempo da pneumonia, que acaba matando a pessoa, e aí ela consegue, fica menos tempo internada, libera o leito. E, infelizmente, as pessoas mais vulneráveis são as pessoas idosas, porque por serem portadores de doenças, de comorbidades, porque têm um sistema imunológico mais frágil. Tanto é que parece que tem o registro de uma criança que morreu no mundo, que era uma criança subnutrida. Que a criança, o sistema imunológico dela inato, quem é mãe aqui, o pai vai lembrar, a criança pega qualquer vírus, ela tem uma febre altíssima. Tanto é que o médico nunca sabe que vírus que a criança pegou. Que é tudo, na criança, são todos iguais. E ela vence o vírus. Então, esse sistema inato, à medida que a gente envelhece, vai ficando mais fraco e a gente só tem mais o sistema adquirido, que é o da memória. Então, mas aí o vírus, quando você está velhinho, até a memória, até funcionar, fabricar anticorpo, o vírus já cresce e ele toma conta do organismo. Então, e aí, Paulo, assim, esse é o aspecto epidemiológico. O que você pensa? Aí vamos assim, o que é a sua perspectiva? Você que também está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Belo Horizonte, como você percebe aí? Eu acho que o que você traz, Fred, faz a gente ter uma dimensão do desafio. O vírus ele tem uma capacidade de se espalhar absurdamente grande. A gente tem todo o planeta contaminado hoje, isso nunca tinha acontecido na história da humanidade.
E isso traz uma série de desafios complexos que a gente vai ter que agora mostrar ao que viemos, assim, ver, comprovar a nossa capacidade adaptativa coletiva. Porque é exatamente o que você falou, não é só a questão da pessoa que se infecta, é a questão, por exemplo, do sistema de saúde. Exatamente. Né? Então, como é que você olha para isso? A minha visão, assim, para ir esquentando, aquecendo aí os nossos músculos, inclusive filosóficos, é que você não pode ter uma visão simplista diante de um problema complexo. Não dá para fazer uma aritmética pura. Você tem que considerar tudo o que acontece, sistema de saúde, sistema econômico, né? A própria sociedade, como é que ela funciona em cada país. A cultura de cada país, não é isso? A cultura, né? Nós somos uma sociedade que a gente toca, abraça, né? Beija, né? Isso tem uma influência nesse caso, né? Exatamente. Eu ontem tive um insight assim, Paulo, não sei se você concorda comigo. Talvez é melhor nesse momento a gente estar errado pelas razões certas do que certo pelas razões erradas. O que eu quero dizer com isso? Diante de um sistema complexo, você tem que ter alguns comportamentos, né? Um comportamento seguinte, é melhor eu ser precavido, né? Porque eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe mesmo, não. Você falou, ninguém sabe como o sistema complexo reage, né? Você não pode subestimar, ainda mais diante de um exponencial, né? Então, é melhor que depois, mas não precisava de tanto, não precisava de isolar. É melhor que, né, a gente chegue à conclusão depois, a posteriori, do que a gente errar, ou seja, eu quero dizer o seguinte, eu considero os motivos corretos, é um sistema complexo, e eu penso dessa forma e ajo dessa forma, e depois pode até ser demonstrado que seria mais simples, do que eu desqualificar e pagar um preço muito alto. Perfeito. E a gente está vendo nesse episódio coisas interessantes que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, apesar da globalização, que eu boto entre aspas, porque ela não trouxe o que o Fukuyama tinha dito quando ele falou o fim da história, né? Quando ele falou que acabou, quando o Muro de Berlim foi destruído, acabou a história, porque todo o mundo vai ser neoliberal e vai ser como se fosse os Estados Unidos. Mentira. Apesar da globalização, os países ainda estão fechados nas suas decisões e formas de atuar. Se você analisa que primeiro aconteceu na China, o estrago na Europa foi muito grande porque eles não viram o problema chegando. Isso mesmo. Eles não viram. E vários demoraram, né? O último foi a Inglaterra, como ela demorou a reagir. Então, meu ponto é, os problemas sistêmicos e complexos universais como esse que a gente está vivendo só vão ser bem enfrentados se eles são enfrentados com uma mentalidade contemporânea que tem que ser coletiva, que tem que ser além das fronteiras. Isso. Entendeu, Fred? Então, eu acho que o coronavírus trouxe para a gente uma radiografia do que nós somos como mundo hoje. É isso mesmo, porque é o seguinte, o que você falou, não adianta a Coreia ter resolvido, a Alemanha ter resolvido, que bom, agora eles vão viver dentro das fronteiras deles. Não. Então, ou seja, não adianta um resolver, né? Vai ter que ser resolvido no mundo inteiro. Na verdade, na minha opinião, pela primeira vez, os líderes mundiais têm um motivo para conversar, né? E olha que paradoxo, se você concordar comigo. Não é por uma coisa noosférica, né? Eu digo assim, mesmo o clima, que é a biosfera, eu sei, mas o clima é um conceito abstrato, né? O aquecimento global. Não, é o bichinho mais primitivo da biosfera, né? Um vírus. Ele vai fazer com que o mundo tenha que conversar, tem que criar estratégias transnacionais, né? Pela primeira vez, né? É isso mesmo. Vou te dar um exemplo. O G20 se reuniu, eu vi isso agora de manhã. O G20 se reuniu para injetar não sei quantos trilhões nas economias do país. Isso. Eles se juntaram para, como grupo, pensar quanto eles iam injetar. Então, é exatamente o que você falou. Muito legal a sua imagem, Fred. Uma coisa microscópica sendo um provocador de uma discussão coletiva transnacional. Né? Então, é interessante essa imagem. Exatamente. E com isso, ou seja, é bem provável, eu digo que o que vai nascer depois, eu acredito, é alguma instituição, talvez internacional, que tenha um poder. Porque a ONU não tem poder, né? Mas vai ter uma instituição com poder, que você foi epidemiológico. Assim,
surgiu na China, separa esse pessoal, vamos fazer isolamento vertical, pá, pá, pá. É o que o Bill Gates fala no TED dele, né? As ferramentas estão todas aí, elas só tem que ser integradas, né? Então, o Paulo já está imunizado, vamos fazer um soro do sangue do Paulo para injetar nas outras pessoas. Porque tá aí as ferramentas, né? Mas não, só fazer um comentário. Eu acho que eu concordo com o teu ponto conceitualmente. Eu acho que faz todo sentido, mas infelizmente ele ainda é um pouco utópico, porque se você pensar a ONU no pós-guerra foi criada exatamente para isso, para que a guerra não voltasse a acontecer. Só que o nível de consciência e de mentalidade dos países é o mesmo da guerra, ou seja, cada um olha o seu interesse. Então, o propósito da ONU é maravilhoso. Só que ela não é funcional porque o nível de consciência dos países é o mesmo, assim, ou praticamente o mesmo. Mas é o que você falou, porque a guerra pode ser local, agora a epidemia ela é mundial. Então a epidemia mobiliza por um egoísmo de cada país, né? Não estou dizendo que é por bondade, não. É por um egoísmo. Porque, tipo assim, se os somalianos estão brigando lá e se matando, se os caras do Sudão estão cortando o braço, não tem nada com isso, não. Que, aliás, né, bom, deve ser o arrependimento da Europa nesse momento, porque os refugiados saíram todos da Síria para lá. E no fundo, o mundo estava assim, briga na Síria, deixa isso para lá, né? Esse é um bom ponto. Mas a epidemia, ela espalha, você não tem jeito, porque não tem, né? Você não tem como se segurar num lugar, né? É isso mesmo. Não, o teu ponto é muito bom. Agora, eu queria também te trazer para o nosso bate-bola, Fred, uma questão que nós dois gostamos muito, que é a gestão da ambiguidade ou a gestão da polaridade. Né? Isso. A gente está vendo, Fred, no nosso país, eu acho que no mundo inteiro, mas no nosso país, o retrato da polarização. É impressionante como o Brasil está polarizado. Então, agora, a nossa polarização é os que se dizem humanistas, primeiro a vida, e os que se dizem ultraliberais. Liberais econômicos. Os outros chamam eles de ultraliberais, que é economia. Quando, na verdade, os dois extremos caem no downside, né, Fred? Como já está acontecendo. Exatamente. Não é o fato de você... Exatamente o que você falou. Nós comentávamos, né? Para defender a perspectiva que, né, vai morrer mais gente, né, de desemprego do que pela doença, o indivíduo, qual que é a tendência? Que é um erro. Ele tende a desqualificar a epidemia. Não é isso mesmo? Ele fala, não, é uma gripezinha. Ou o dono da Madeira fala, vai morrer 7.000 pessoas. Ou o Justo quis comparar quantas pessoas morrem por fome no Brasil e quantos vírus vai matar. Eu falei assim, a fome não é exponencial, né? Se morre 15, vai morrer 30, depois 60, depois 120. Então, não cabe essa... Né? Mas é verdade, você falou muito bem. Ou seja, o cuidado, né, de como que a gente vai administrar essa polaridade. Não é isso? Ou seja, o indivíduo que está usando a perspectiva econômica, ele tem que ter uma visão humanista, ele não pode... Né, isso não é uma mera conta de matemática. Né? Isso, exatamente. Nós não estamos falando de ser humano versus indicadores econômicos. Ou seja, isso seria isolar os extremos e considerar as polaridades contraditórias. Uma não elimina a outra. Uma não exclui a outra. Não são excludentes. Não é o ou, é o e. A imagem do tal, do yin, do yang, funciona para cá. Exatamente. Você só tem uma economia sustentável se ela é humanista. Exatamente. E você só tem humanismo se o humanismo é sustentável, se as pessoas sobrevivem economicamente. Exatamente. Então, as polaridades, elas se alimentam. Exatamente. E não, elas têm vetores que um vai em direção ao outro. Então, nós temos que buscar formas da espécie do Homo sapiens se manter no planeta, ao mesmo tempo que ele minimamente é saudável. Sim. Se você olhar para os números, Fred, eles são assustadores. 80% dos entrevistados autônomos, acho que no Rio, falaram, ou não sei se no Brasil, isso aí depois a gente confirma, falaram que eles, mais de um mês, eles passariam fome. Não, Paulo, eu não sei se você viu, vamos extrapolar. Nos Estados Unidos, o JP Morgan fez um gráfico, você viu? Por segmentos. Você vê, eu vou te mandar. É algo impressionante. O capital de giro é o seguinte, o fluxo de caixa. O negócio que mais dura é real estate, que é imobiliário, são 47 dias. Um restaurante quebra, se eu não me engano, em 21 dias. Ele só tem fluxo de caixa. Isso nos Estados Unidos. Você imagina. Você imagina
imagina, Fred, o Brasil estava antes da crise com 13 milhões de desempregados. Você imagina o que vai acontecer em termos da nossa economia, né? Se a gente tem um isolamento de, não sei, 2 meses. Então, isso é um fato. Agora, por outro lado, e concomitantemente, nós temos um vírus com uma capacidade exponencial de contaminação. Então, isso não pode ser deixado de lado. Exatamente. Então, o caminho é o caminho do meio, que não é fácil, mas é o caminho do meio, na minha visão. O que você falou, provavelmente você vai ter que ir soltando serviços essenciais gradativamente e dando apoio social, né? Olha que paradoxo, Paulo, né? Um governo liberal, né? Que bom que o Brasil tem um governo liberal depois de tantos anos. Ele vai ter que entender o papel da rede de suporte social de um governo mais socialista, mais de esquerda, né? Mostrando que é outra polaridade, direita e esquerda, né? O Estado intervém ou não intervém. Isso é eterno, né? Por isso que em todo país sério do mundo, você tem os dois, trabalhistas e conservadores na Inglaterra, republicanos e democratas nos Estados Unidos. Não é isso, né? Mas você até trouxe o que eu ia falar, que eu achei legal quando você falou agora no final. Porque essa é outra polarização que não é justa. A polarização do extremo, né? A extrema-direita e a extrema... E a gente está vivendo isso no Brasil ainda. Os bolsominions contra os petralhas. Eu estou vendo as pessoas se degladiando. Exato. Agora é um a favor do confinamento e outro a favor da economia. Mas, então, assim, o Estado, ao meu ver, não vou entrar aqui no mérito de falar de ciências políticas, mas, ao meu ver, ele tem que ser um pouco das duas. O Estado completamente mínimo não dá conta dos desafios sociais. Ainda mais num país como o nosso, né? Ou seja, né? Exatamente. E, por outro lado, um Estado totalitário, paternalista, também não dá conta. Não, já tivemos a prova disso. A gente não precisa de testar de novo, né? O Estado que banca, o Estado que estimula, né? Com empréstimo, grandes empresas. Não é isso. Você tem que criar o que você falou. A luz do liberalismo é onde você cria um ambiente para que as pessoas, com o mínimo de burocracia possível, possam lutar pela sua subsistência. Né? É isso aí. É verdade? Mas, o que você falou, mas tem que ter uma rede de proteção, porque esse mesmo indivíduo, você vê, olha que paradoxo, os Estados Unidos, o fato dele não ter um serviço público integrado, que integrasse as federações, impediu a reação mais rápida também, além do Trump ter negado no início. Por quê? Porque nos Estados Unidos não é igual aqui que você disponibiliza o kit no SUS. Lá não tem o SUS. O Trump estava discutindo o preço do kit, que nos Estados Unidos custa $2.000. Mas se a pessoa for pagar, né? Porque lá é assim, se você for pagar é $2.000. Se o seu convênio pagar, para você custa 5. Só que uma porcentagem da população americana não tem convênio. E o serviço público não é, né, a história do Obama quer, o Obama tentou criar e tal. E olha que inacreditável, talvez mostrando assim, como que esses paradoxos, né? Não é à toa que na Inglaterra o serviço público, a saúde é público. Eu não estou defendendo, estou dizendo que são coisas complexas, que cada lugar funciona de um jeito. Não é um extremo que é a resposta. Né? É isso aí. Você tem a social-democracia, a boa, né? Não essa populista, mas a social-democracia dos países mais do norte da Europa é isso. Ou seja, se o Estado não tem uma mínima responsabilidade de garantir algumas coisas do país, então para que é o Estado? O Estado tributa, e no nosso país ele tributa muito, para ele poder devolver alguns serviços. Então, nesse momento, a gente está vendo que o nosso Estado está fragilizado, porque ele não está tendo capacidade de resolver um problema que ele tem que assumir a responsabilidade junto com a população. Exatamente. Mas ele tem uma parte da responsabilidade. Então, ele começou falando de R$200, aí todo mundo falou, não alcança, agora vamos dar o voucher de 600. Mas o ponto não é só esse, ele vai ter que pensar em desonerar, ele vai ter que pensar em melhorar as condições do crédito, ele vai ter que pensar, né, de perdoar a conta de luz e de água para uma faixa da população, com certeza. Não é? Com certeza. E aí a gente não está falando de socialismo versus liberalismo, de novo. Isso aí é uma visão pobre dos nossos problemas. Eu tive um amigo que falou uma coisa muito interessante, muito interessante. Ele falou assim, eu imagino o conflito na mente do Paulo Guedes, né, que é um empresário, né, um homem onde o fluxo de caixa tem que ser positivo.
como é que ele vai entender, né, que o governo americano, o Federal Reserve, né, Federal Reserve liberou 2 trilhões de dólares, mandou 300 bi para o Brasil? Ou seja, como é que ele vai resolver, vai se endividar mais para resolver um problema que já é de endividamento? Ou seja, isso é um paradoxo, porque essa é diferente de um ministro da economia para um empresário que cuida do fluxo de caixa. Né? Porque esse empresário ele tem que fazer o caixa ficar positivo. O ministro da economia nem sempre tem dívidas de países que são eternas. Né? O país deve, ele rola a dívida eternamente, né? Até um ponto que você pode ter uma ruptura. Mas a diferença de paradigma é muito grande. Né? De novo, é o que a gente começou falando na nossa conversa. Os desafios complexos não podem ser reduzidos a subtemas. Sim. Isso aqui não é um tema só de macroeconomia. Isso aqui é um tema social, psicológico, econômico. Né? Então, ou a gente começa a pensar de uma forma mais ampla, ou nós não daremos conta dos nossos desafios. A gente conversava, né, Fred, ontem, inclusive, que, por exemplo, os problemas psicológicos de um confinamento de 2 meses. Paulo, é nítido. Você faz, por exemplo, o que você falou, o cara pressionado economicamente, a empresa dele, né, as contas vencendo, o governo não dá, né, o que você falou, vai adiar o pagamento dos impostos, né? Mostraram no estado de Goiás, o cara filmou, a Secretaria de Fiscalização funcionando, o resto tudo parado. Né? Aí o cara fica desesperado. Ele fala assim, meu amigo, eu vou abrir de qualquer jeito. Então há uma reação, né? A analogia que eu faço, imagina você acuado por 2 leões. Você está lá 3 dias. Um dia você perde a paciência e parte para cima daqueles bichos para matá-los. Né? Então é o que você falou, o desespero, o pânico, a pressão, né, de estar isolado, né, de um povo que é da nossa natureza ser relacional. Né? Se a gente fosse anglo-saxão, talvez se isolasse com mais facilidade. Mas, né, então, isso é difícil. Né? Então, eu acho, Fred, exatamente nessa tua linha, que a gente precisa trazer um direcionamento estratégico para esse desafio. Estratégico é o seguinte, também conversávamos isso. Estatística, 9 de cada 10 infectados no Brasil são idosos. Então, peraí. Então, não dá para a gente falar de ou confinamento ou não confinamento sem considerar uma estatística. Né? Então, como é que a gente faz um processo gradual, né, de abertura econômica para o país não parar, considerando essa estatística? Né? Como é que você faz uma comunicação mais severa e assertiva com os idosos do que em relação aos jovens? E aí comenta, que eu acho legal você comentar aqui, que você estava me falando de um confinamento, do problema intra-domiciliar. Sim, claro. Porque as pessoas têm que entender que o confinamento ele fez o seguinte, né? O isolamento social. O que ele faz? Ele tira a contaminação comunitária, mas ele joga para a contaminação intradomiciliar. Então, é claro, vamos supor que eu esteja contaminado, eu estivesse contaminado. Se eu pudesse circular pela cidade, eu ia contaminar 30, 40, 50 pessoas, sei lá, vamos supor. Agora, como eu estou dentro de casa, eu contamino a minha esposa, meus filhos, né? Então, nós 4 ficamos contaminados. Tá bom, nós contaminamos. Só que você tem que esperar um tempo para a doença passar, para que eu não seja um agente transmissor mais, aí eu poder sair. Porque senão eu estou simplesmente multiplicando o número de agentes transmissores. Tá certo? Né? Eu contaminei mais 4, agora nós somos 4 transmissores saindo. Perfeito? Então todo confinamento, só sai um. Só sai um. Porque, né? Aí tá bom, e contaminou, beleza, agora já tem mais gente imunizada. Aí a gente sai para poder contaminar os demais, né? Porque a solução final é quando 70% tiver tido contato com o vírus. Né? Essa que é a solução final. Né? Que foi a tentativa da Inglaterra de tentar fazer isso na bruta e recuou porque viu que não daria conta. Né? É isso aí. Né? Por isso que eu acho que a discussão não pode ser absolutista. Lockdown ou não lockdown. Não eu acho interessante para a discussão esse ponto do vertical, do isolamento vertical. Acho que precisa ser considerado. E aí, Paulo, assim, ontem eu respondi para um seguidor meu, é o que você puder fazer. Fala assim, eu moro com meu pai idoso. É o que vocês puderem fazer, né? O maior cuidado possível com ele. Coloque ele num quarto, vocês usam máscara, o que cada um puder, o melhor que a gente puder fazer. Ninguém aqui é médico, isso aqui a casa não é uma UTI, mas, né, que tipo de isolamento nós vamos poder fazer vertical, dentro das nossas limitações, né? Porque é o que você falou, ou seja, com o menor custo de vidas possíveis, para não ter essa discussão, não vão soltar a manada, né? Não, é o menor custo possível de vidas, né? É isso, Fred.
Fred, que a gente está chamando aqui na nossa conversa agora de um approach estratégico, onde você traz a população e fala, pessoal, vamos lá, está todo mundo nesse mesmo barco, vamos construir uma forma mais inteligente de reagir. Não é essa discussão que agora virou politizada, de lockdown ou não lockdown. Vamos lá, gente, as estatísticas são essas, vamos gradualmente. A questão do comércio. Ok, restaurante agora é arriscado. Então, eu acho correto o que eles fizeram. Fecha os restaurantes e eles vão trabalhar com delivery por um mês. E eles estão trabalhando com delivery. E a pessoa me pergunta assim, mas doutor, e se o cozinheiro? Eu falo, é melhor um contaminando do que 50 dentro de um restaurante, um contaminando o outro. É diminuir o impacto. Ninguém está dizendo que nós vamos impedir o vírus de contaminar, muito pelo contrário, ele tem que nos contaminar gradativamente para a gente ir se imunizando, né? É isso aí. E a boa notícia, né, Paulo, é que ele é um vírus não mutável, muta pouco, parece, isso é boa notícia, porque a gripe espanhola, a gripe espanhola teve 3 ondas no mundo. O vírus, ela circulou 3 vezes no planeta, provavelmente porque ele sofreu 3 mutações. Não é o caso desse. Esse é um vírus pé duro, assim, ele é um filé de NRA com a membrana lipoproteica, então se você passar álcool, ele morre no sol, então assim, ele morre com facilidade. Então, mais fácil de desenvolver uma vacina, ou seja, vai surgir nos próximos 8 meses, provavelmente, porque vai ser testada mais rápido. Né? Você já tem 60 drogas em testes. Então, mas o que você falou, até o momento é uma questão de hábitos mesmo. E essa decisão econômica que é, né, a mais difícil. E chamar o país para a decisão. Isso. Chamar o país, falar, vamos juntos buscar caminho. Isso não está sendo feito. Não. A única coisa que estão falando é fiquem em casa ou não fiquem, né? Fiquem em casa. O outro fala, não, isso é um vírusinho. Gente, o nível da nossa discussão é precário. É verdade. Né? Nós que gostamos, né, Fred, dos níveis de consciência e tal, a gente está num nível de consciência como país muito básico. Muito baixo. Ou seja, no meio de uma guerra, nós estamos discutindo política. É isso. Exatamente. Então, no meio de uma guerra você está discutindo política. Pô, é no meio de uma guerra, pô. Né? É isso mesmo. Isso mesmo. E quando eu estou dizendo, estou falando de todos os lados, né? Estou fazendo uma crítica à mídia, né? Eu vejo a mídia faz uma pergunta a um especialista médico, ela faz uma pergunta política. Eu vejo, entendeu? Ela tá, né? Ou seja, a política no Brasil, que você está nos argumentando, ela se tornou uma coisa tão inserida que ela contaminou discussões epidemiológicas, né? Tudo, ela contaminou tudo. É isso aí, Fred, perfeito. Eu só vou fazer um adendo assim, não a política aristotélica, o downside da política, né? Isso mesmo. A gente está vivendo uma subpolítica, a gente não está vivendo a política, o zoon politikon, o animal político que o Aristóteles falava. Agora, só um ponto que eu queria também trazer, Fred, sobre isso que a gente está falando, de trazer o país para a solução, a gente considerar que quando a gente está numa crise, a gente está no melhor momento, se é que a gente pode falar isso, de inovações disruptivas. Exatamente. Eu estava lendo um artigo, olha que interessante, Fred, você que também gosta de dados históricos, a peste negra em 1300, graças à humanidade ter vivido a peste negra, o sistema feudal foi deixado de lado para sistemas mais modernos econômicos. Então, a gente está vivendo num momento que a gente precisa olhar para isso com certo distanciamento e começar a se reinventar com soluções muito mais colaborativas. Isso. Trazer mais a tecnologia. Paulo, muito bom você tocar nisso, porque você vê, foi o sistema social que foi mudado, não é isso? Eu conversava com um amigo meu, Décio, ele contou o seguinte, que toda grande inovação humana ela só vê após uma mudança social. Então, por exemplo, o concreto ele já existia desde os romanos, desde os egípcios, mas o uso do concreto armado, que já tinha, ele passou a ser usado mesmo quando você teve uma revolução social em que as pessoas puderam adquirir a própria moradia. E justificou você construir em maior número. Então, é o que você falou. Então, a revolução social ela vem primeiro, porque aí a tecnologia ela fica aí parada esperando alguém adotá-la. E o movimento social é a justificativa. Então, como você falou, provavelmente o impacto social, né, na nossa consciência dessa epidemia vai fazer com que muitas tecnologias para o bem coletivo sejam usadas a partir de agora. É isso mesmo. Eu estou vendo como, né, eu como professor, o grupo de professores da FGV, como está todo mundo empolvorado, todo mundo, caramba, a gente precisa fazer curso online, agora as aulas vão ser à distância. Bem-vindo,
ao mundo contemporâneo. A gente tem que encarar isso, né? E se reinventar. Ô, Paulo, nós estamos faltando 3 minutinhos para acabar, então eu já vou adiantar para o pessoal que nós vamos disponibilizar, né? Eu vou subir no meu YouTube, se você tiver o YouTube também você pode subir, mas de qualquer jeito subir nos dois, e a gente coloca um link no meu LinkedIn e também no seu LinkedIn, de maneira que as pessoas possam assistir, né? Faremos outras conversas dessas, né, no decorrer dos dias. Vamos ver se a gente marca uma a cada 3, 4 dias, a gente vai trocando ideias do que está acontecendo, né? E especialmente eu acho que a gente pode adentrar nessa questão das decisões, as difíceis decisões daqui para frente, né? Que os líderes vão ter que tomar. Bom, né? Bom ponto. Tá bom? E eu acho que então a gente tem. Ontem eu conversava com um amigo, ele falou de uma outra luz, uma outra esperança. Existe um programa já validado dentro do Ministério da Saúde, que é um programa de melhoria da gestão dos hospitais públicos, que é um trabalho do Círio, do Einstein. O Círio Einstein, eles têm um desconto no imposto, em troca eles prestam serviços de conhecimento para o Ministério da Saúde. E eles criaram um programa de Lean, que em todo lugar que foi aplicado no Brasil, melhorou em 40% o fluxo de trabalho dentro de hospitais. Tem fotografias assim impressionantes, aqui estão lotados, com os mesmos recursos, tudo fluindo. Impressionante. Olha só, Fred. Lindo. Fantástico exemplo esse que você deu. Porque o que nós falamos, hein, o Brasil é o terceiro país com maior quantidade de leito de UTI per capita. Então, bem administrado, né? Nós só perdemos para os Estados Unidos e a Alemanha. Né? A Alemanha ela tem 3 ou 4 mais leitos per capita do que a gente. E isso, bem gerenciado, vai ser muito importante, né, daqui para frente. Né? Muito legal esse exemplo. A gente tem que contar mais esses exemplos. Vamos fazer isso. Né? Eu posso achar o link do trabalho, vou pedir ao Décio e vou pegar o programa e a gente coloca no link embaixo, né, no nosso, onde a live estiver. Tá? Faz isso. Muito bom. Se você quiser dar o fechamento, então, pode ficar à vontade. Eu queria só dizer o seguinte, pessoal, vamos buscar dentro de toda essa problemática, estar serenos e olhar com certo distanciamento para tudo isso. E não ficar só pensando se a gente pode ou não pode sair de casa. Eu acho que essa é uma questão. Vamos olhar para dentro de nós e ver qual é o espaço de reinvenção que nós temos individualmente e coletivamente. Essa seria a minha mensagem final. Muito bom. Então tá bom, Paulo, e vamos nos falando, fazer mais outras dessas aqui. A conversa, como sempre, é muito boa. Alô, meu amigo. Abraço. Tchau, tchau.